Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Augusto e Rodolfo estão conversando e o Augusto diz: eu acho que é hora de conversarmos francamente. Rodolfo diz: como assim? Augusto disse: você sabia da carta? Com certeza sabia dos planos do Rafael quando se deixou levar pelo barão. E o Rodolfo diz: eu não sei de plano nenhum. E o Augusto diz: eu pensei que fosse digno da sua confiança. E o Rodolfo disse: Augusto, me desculpe, eu não quero que o senhor pense que eu não confio no senhor. E Augusto diz: então me ponha a par dos fatos de uma vez por todas. E nisso Pedro chega e diz que o Mário e o Renato estão presos. E o Rodolfo diz o que eles fizeram para o capitão prender eles. E o Pedro diz: pelo que eu entendi, eles desacataram o capitão do mato. E o Augusto diz: um sujeito desses, vestido de poder, não pode nunca estar num cargo desse. Ele não precisa de motivos para fazer os absurdos que ele tem feito. Temos que nos apressar antes que ele tome uma atitude mais drástica. Sim, a moça está queimando a carta e Sim, a moça diz: você sabia que o Rafael é irmão do Quilombo? E a Juliana diz: eu desconfiava. E assim a moça diz: agora temos certeza. Mas ninguém está fazendo nada para tirar ele da senzala. E a Juliana diz: temos que fazer alguma coisa. Assim a moça diz: não adianta só reclamar, temos que tomar alguma atitude. Eu acho que eu sei o que fazer. Augusto e Rodolfo vão à delegacia perguntar o porquê os rapazes estão presos. O capitão do mato diz: me desacataram. E o Augusto diz: que despautério, desacatar em que autoridade? E o capitão do mato diz: eu sou delegado. E o Augusto diz: eu nunca ouvi tanta baboseira na minha vida. Rodolfo diz: eu acho que o barão esqueceu de lhe avisar que se o senhor abusar do poder pode ser punido. Capitão do mato, eu estou cumprindo ordens do barão e ninguém nessa cidade vai se atrever a me punir por isso. E Rodolfo diz: o barão não pode tanto assim. E é melhor o senhor soltar os rapazes. E o capitão do mato diz: é melhor sair daqui, porque senão eu vou botar você mais o seu Augusto atrás das grades. Augusto diz: que absurdo é esse? Rodolfo diz: vamos, seu Augusto, vamos, que não adianta falar com ele. Sim, a moça Juliana vão pedir para o Frei se ele empresta a igreja para elas reunirem as mulheres para conversarem e falarem sobre alguns assuntos. E o Frei pergunta para quando as meninas querem a igreja para fazer a reunião e a Juliana diz: se possível, para hoje. E o Frei diz: para hoje? E assim a moça diz: segure as mulheres depois da reza, daí a gente conversa com elas. E na casa do barão, o barão pergunta para Bá onde a Cândida está, que não está à mesa para o almoço. E a Adelaide diz que a baronesa não quer sentar à mesa com o barão. E o barão diz ela que morre de fome. E se alguma de vocês levar comida para ela, vão ir para o tronco. E ainda manda cortar os peitos das duas. E Adelaide pergunta o que o barão vai fazer com o Bastião. E o barão diz que vai para o tronco para aprender que quem manda naquela casa é ele. Na senzala, Fulgêncio dá água para o Bastião e pergunta quem é o sujeito que se encontra com Adelaide. E o Bastião diz: o amor dela é o Dr. José Coutinho, filho do seu Coutinho. Bastião pergunta por que o Fulgêncio quer saber e o Fulgêncio diz que é por conta do Justino. Que o Justino tem que esquecer a Adelaide. Enquanto Adelaide está embaixo da árvore esperando José Coutinho, assim que ela vê o José Coutinho, Adelaide fica feliz da vida, chora e diz: pensei que nunca mais ia ver você. Coutinho beija Adelaide e diz: eu tenho vindo aqui todos os dias, mas você nunca vem. Adelaide diz: se eu soubesse, eu tinha vindo todos os dias também. José Coutinho beija Adelaide. E no armazém do Manuel, os fazendeiros estão revoltados porque o barão colocou o capitão do mato no lugar do delegado. E o capitão do mato
está abusando do poder. E o Coutinho diz que o Dr. Fontes entrou com um pedido, uma petição ao juiz que ele tome uma decisão para tirar o capitão do mato do poder. Esse Rodolfo e Augusto chegam e o Rodolfo diz: eu estava indo atrás dos senhores porque seus filhos estão presos. Eles ficam revoltados. E o Augusto diz: parece que o nosso ilustre capitão delegado resolveu prender os dois por desacato. Todos ficam revoltados. E na prisão, Mário sofre porque a Juliana não o ama e ama o Dimas. E o Renato diz: ela ama o Rafael que você quer levar para longe daqui, descobrindo que é o verdadeiro dono dele, para o verdadeiro dono dele vir e levar ele embora. Nisso o capitão do mato chega arrastando Pedro e o joga na cela. Enquanto Adelaide e José Coutinho estão conversando, Adelaide diz: não sei o que vai ser da minha vida sem assim, Aninha. E o José Coutinho diz: eu me arrisco a vir aqui, você só fala da Sinhaninha. E a Adelaide diz: que se não fosse por ela, nós não estava junto. E o José Coutinho diz: o pai dela é louco, Adelaide. E a Adelaide, eu tenho medo dele. Medo. Porque a baronesa não dorme mais com ele e ele fica me olhando de um jeito que me dá medo. José Coutinho diz: ele não se atreveria. E Adelaide, você não conhece ele. Ele já tentou uma vez, José Coutinho fica revoltado. E Adelaide diz: a baronesa e a Bá que me salvaram. Ele nunca me tocou, eu juro. José Coutinho diz: eu vou roubar você antes que o pior aconteça. Eu vou te levar para minha casa. E Adelaide diz: ele nunca vai me vender. E o José Coutinho diz: eu não vou te comprar, eu vou te roubar. E ele não poderá fazer nada depois que eu estiver casado com você. Adelaide fica feliz da vida. Na delegacia, os pais dos rapazes presos pedem para o capitão do mato soltar os rapazes. O capitão do mato diz que não é trouxa e que não vai soltar ninguém, não. E o capitão do mato manda prenderem os pais dos rapazes também. Daqui a pouco ele prende a cidade toda, né? Na casa do barão, Bá e Cândida estão conversando e a Bá diz assim: tem que comer, senão vai acabar ficando doente. E a Cândida diz: eu prefiro ficar doente do que olhar para a cara do barão. Estou com nojo dele, Bá, nojo. Eu cansei de ficar fazendo tudo o que ele quer, eu cansei. E a Bá diz: calma, senão o barão vai ouvir, vai brigar com a Sinhá. E a Cândida diz: eu cansei, eu só vou voltar a olhar para ele quando a minha filha estiver dentro de casa, Bá. E se ele não permitir que ela volte, eu vou embora dessa casa. Adelaide vai na senzala ver como o Bastião está e diz que a Cândida e a Bá estão muito preocupadas. E o Bastião diz para elas que eu ainda não fui pro tronco, que só vou à tardinha. E diz para a baronesa vir ver eu no tronco, ela vai gostar. E na casa do barão, o barão está comendo, perguntando onde a Adelaide está, e a Bá diz que está limpando a casa, e o barão pergunta da Cândida, e a Bá diz que está trancada no quarto. E a Bá pergunta se o barão vai mesmo pôr o Bastião no tronco. E o barão diz: por quê? Tá preocupada, é? E a Bá diz: não, é que eu tô com dó mesmo. E o barão diz: dó do que? Ele é um safado. E a Bá diz: o barão tá castigando ele porque tá com raiva da baronesa só. E o barão diz: só eu que dou ordens nessa casa para ele aprender. O barão diz para a Bá parar de responder, senão ele vai vender a Bá. E a Bá diz: é como o barão fez com a Maria das Dores, que vendeu ela e o filho. E o barão diz: e pare de se preocupar com o filho dos outros e se preocupe com o seu, Bá. Que eu acho que você já teve ele perto de você, não se deu por conta. E a Bá fica chocada quando o barão diz que a Bá já teve com o filho dela nos braços e não sabe. Na tipografia, Augusto, sim, a moça Juliana e o Frei estão conversando e o Frei conta que elas queriam reunir as mulheres da cidade. E o Augusto diz: eu não acredito. E assim a moça diz: para contar para elas
tudo o que está acontecendo na cidade, os absurdos, e Augusto diz absurdos, e assim a moça diz sim, absurdos. E o Frei diz, elas querem pôr fogo na cidade, seu Augusto. E o Augusto diz qual o assunto que vocês teriam com as mulheres da cidade, sim a moça. E assim a moça diz abolição e a república. Augusto e o Frei ficam chocados. Sim, a moça e Juliana vão para o quarto e Augusto diz, pelo jeito as duas vão fazer uma revolução, Frei. Assim a moça está fazendo isso em nome do amor que sente pelo Rafael. E eu me pergunto, não é o caso de contar a verdade para assim a moça, antes de, em nome desse amor, ela faça uma bobagem? E o Frei diz, melhor não. E no quarto da Juliana diz, o que vamos fazer? E assim a moça disse, se o Frei não quer deixar a gente falar na igreja, vamos falar em praça pública? Na praça, isso. E na casa do Fontes, assim que o Fontes chega, o Rodolfo diz, por acaso o senhor falou com o juiz sobre o capitão do mato? E o Fontes diz que o juiz está de férias. E o Rodolfo diz, o capitão do mato prendeu o Mário, o Renato e o Pedro. E nós fomos lá para ajudar eles e o capitão do mato quase nos prendeu. E o Rodolfo diz, ele prendeu também os pais dos rapazes, porque eles foram tentar soltar os rapazes. E o Fontes e o Ricardo ficam chocados. E o Rodolfo ainda diz que a cidade toda está esperando o Fontes dizer o que eles devem fazer. Na casa do barão, Bá sofre, Adelaide pergunta o que está acontecendo e a Bá não diz. E a Adelaide diz, o Bastião está tão amargurado que pediu para você ver ele apanhar no tronco. E a Bá diz, ele que apanhe. Ele está muito desnaturado. E na sala, o Bruno e o Barão estão conversando e a baronesa está ouvindo a conversa deles. E o Bruno diz que está na hora de dar umas lambadas no Bastião, umas 30 chibatadas, que é o máximo que ele aguenta. E o Barão diz, você tá com vontade, né, de bater no moleque. Ele merece mesmo, mas manda ele de volta para casa, agora. E o Bruno diz, você tá ficando com o coração mole, Barão? E o Barão diz, não me desobedeça. E no quarto da Bá desabafa com a Adelaide, diz, eu tô chorando porque o Barão disse que punhou meus filhos nos meus braços e eu não reconheci. E a Bá chora e a baronesa chega na hora e ouve. Cândida sofre com o sofrimento da Bá. Cândida sai do quarto e vai chocada na cozinha. Cândida diz, ele não pode ter feito isso com ela. É muita crueldade. E na delegacia, todos continuam lá presos e o Fontes e o Rodolfo vão na delegacia exigir que o capitão do mato solte todos. E o capitão do mato, mas o senhor só deve estar de brincadeira. E o Fontes diz, eles são meus clientes, capitão. E o Fontes enfrenta o capitão do mato, o capitão diz, me chame de delegado. O Fontes diz, capitão. E o capitão diz, se me chamar de capitão de novo, vai pra cadeia. E o Rodolfo diz, o senhor não pode prender mais ninguém, capitão. E o capitão diz, posso e vou. E o Fontes enfrenta, ele diz, não pode. A partir desse momento, o senhor está destituído do cargo de delegado. E o Rodolfo mostra o papel e diz, aqui está a ordem do senhor juiz, capitão. O senhor não é mais delegado. Volta a ser capitão. Leia! E o capitão do mato pega o papel, como não sabe ler, acredita no que o Fontes e o Rodolfo diz. Fontes diz, é melhor o senhor sair daqui com seus homens agora. E os guardas libertem agora todos os presos. E o capitão diz que vai se vingar do Fontes. E que vai contar tudo pro barão. E o Fontes diz, não se deu o trabalho, ele será intimado a depor pelo juiz. O capitão do mato vai embora e o Fontes e o Rodolfo dão risada. E na senzala tiram o Bastião do ferro. Bastião, tadinho, chora, mal se aguenta de pé e o Bruno ainda chuta ele.
E o Bruno Mendes, o Barão deixou por minha conta. Se eu bato em você ou não, mas antes de eu deixar você para sua casa, lá para Casa Grande, vai ter que confessar se foi você que deu a canoa para os outros escravos fugir. Confesse ou vai pro tronco. E nisso o Barão chega e vê que o Bruno tá pegando Bastião pelo pescoço. Barão diz: eu mandei você soltar o Bastião, Bruno, e mandar ele de volta para Casa Grande. Me obedeça agora. Bastião corre para Casa Grande e o Barão se aproxima do Rafael e diz: como está se sentindo, nosso irmão do Quilombo, vivendo na senzala? E o Rafael diz: eu estou aqui vivendo e trabalhando com meus irmãos, Barão, como é da sua vontade. E o Barão diz: como pode os chamar de irmãos se nem é da cor deles? E o Rafael diz: engraçado, eu tenho a cor da sua pele, não é? E o Barão diz: você é petulante, rapaz. E o Rafael diz: petulante como meu bisavô que era rei, que o senhor matou no tronco. E o Barão diz: eu vou te botar no tronco por conta disso, moleque. Melhor, tenho outros planos para você, se prepare. A sua vida não há de valer nada quando eu contar a todos que você é o irmão do Quilombo. Rafael diz: eu não sou o irmão do Quilombo. E o Barão diz: eu sei quem você é. Rafael dá risada e diz: sabe mesmo? O Barão pega a chibata e diz: para de me enfrentar ou eu acabo com você, eu te mato. E o Rafael diz: o senhor não mataria um escravo que não lhe pertence. E o Barão puxa uma faca e bota no pescoço do Rafael, decidido a acabar com a vida do Rafael. E diz: não tenho tanta certeza disso, meu rapaz. Barão guarda a faca e manda o Bruno trancar a senzala. E esse foi o capítulo do dia, gente. A novela está pegando fogo. Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.